Localizada no coração das montanhas de Minas Gerais, Ilhéus do Prata é uma comunidade encantadora, situada a 30 quilômetros da sede do município de São Domingos do Prata, às margens do Rio Doce, cortada pelo Ribeirão Santa Rita. Para chegar basta seguir pela BR-262 e depois percorrer mais 4 quilômetros de estrada de terra que levam diretamente ao coração deste tranquilo distrito. A origem do nome Ilhéus remonta ao século XIX. João Antônio da Luz, um português vindo de uma das ilhas portuguesas, chegou ao Brasil e se estabeleceu na região, apelidado de Chico Ilhéus, em referência à sua origem. João Antônio foi um dos primeiros a residir e criar raízes na localidade. Ele não só construiu sua residência, como também doou parte de suas terras, formando o início do povoado, que se tornaria a nossa Ilhéus. Em 1891, foi eleita a primeira Câmara Municipal de São Domingos do Prata, marcando um importante momento para o município. Na presidência da Câmara, o ilhausense Tenente-Coronel Antônio Rodrigues Frade assumiu a liderança como o primeiro presidente e agente executivo municipal eleito. Manuel Martins Vieira, também um nome de destaque, foi eleito vereador e agente executivo por nomeação, contribuindo para o desenvolvimento político da região. Em 1891, o pequeno povoado de Ilhéus conquistou um grande marco em sua história. Foi oficialmente elevado à categoria de distrito, desmembrando-se de Santo Antônio da Vargem Alegre. A partir deste momento, a localidade passou a vivenciar um período de crescimento e desenvolvimento que seria fundamental para o progresso de seus moradores. O desenvolvimento de Ilhéus do Prata foi impulsionado pela inauguração da usina hidrelétrica de Anapungá em 1967. Antes disso, a população vivia à sombra das velas, lampiões e candeeiros. Com a chegada da eletricidade gerada pela usina, a localidade experimentou um avanço significativo na qualidade de vida, trazendo modernidade ao cotidiano de todos. Na década de 60, o distrito foi palco de um lugar inesquecível para muitos casais, o Cine Califórnia. Administrado por Selmo Rosa, o Cine Califórnia foi o ponto de encontro de jovens apaixonados que assistiam a cenas românticas e viviam momentos especiais ao som das trilhas de filmes clássicos. Com o passar do tempo, a capela que havia sido construída pelos primeiros moradores já não atendia mais às necessidades da comunidade crescente. Em 1973, a população se uniu para erguer uma nova igreja, mais espaçosa e moderna para aquele período. A obra foi realizada com doações de todos os moradores e a antiga capela foi demolida. Este marco significou não apenas um novo espaço para a religiosidade, mas também um símbolo de união e força comunitária. A educação também foi uma prioridade para os moradores de Ilhéus. Em 1983, a comunidade comemorou a inauguração da Escola Estadual Major Oliveira, um espaço destinado ao ensino fundamental completo. A escola trouxe mais oportunidades de aprendizado para as crianças locais, permitindo que a nova geração tivesse acesso à educação e às novas possibilidades.
O ano de 1990 trouxe um avanço tecnológico importante, a instalação do posto telefônico. Até então, o isolamento da comunidade era uma realidade constante, dificultando a comunicação com o restante do mundo. Com a chegada da telefonia, os moradores puderam finalmente manter contato com outras cidades e regiões, estreitando laços e conquistando maior integração social e econômica. Ilhéus do Prata também se orgulha de suas tradições culturais. Embora a comunidade tenha um ritmo calmo e pacato, suas festividades não deixam de ser marcantes. A tradicional cavalgada é um evento esperado por todos, realizado anualmente e é uma das manifestações culturais mais conhecidas no município. Durante este tempo, moradores e visitantes se unem em celebração, revivendo a história e tradições que tornaram Ilhéus do Prata um local tão especial. A história da residência remonta à segunda metade do século XIX. A casa foi iniciada pelo senhor Antônio Gomes Bastos Primo, pai de Pedro Carvalho Bastos. De acordo com o relato de Pedro, a construção começou ao lado direito da residência e apenas posteriormente o lado esquerdo foi edificado para comportar um comércio, combinando moradia e comércio em um único local. Essa casa é única no distrito, sendo a única com tais ornamentações, mantendo as características típicas da arquitetura colonial da região. A história da fazenda começa na década de 1940, quando o senhor Gico adquiriu o imóvel de um padre chamado Braz Marrone. A região era marcada por vastas áreas alagadas e mata virgem e sofria com febre amarela e malária, doenças que dizimavam a população local. Muitos consideravam o investimento de Gico uma verdadeira loucura, dada a situação de risco, mas ele viu ali um grande potencial para o comércio e a prosperidade. Com coragem e determinação, o senhor Gico encarou o desafio de drenar os rios Ribeirão, Santa Rita, Macuco e Brejal, criando um sistema de drenagem com mais de 13 quilômetros de extensão, removendo a água estagnada e transformando a terra. O trabalho árduo transformou a região, o que antes era um local insalubre com pragas e mosquitos, deu lugar a um campo fértil de arroz e pastagem. As endemias desapareceram e a produção agrícola prosperou. Embora a mineração não seja mais a principal atividade econômica da região, no passado o minério de manganês extraído em Ilhéus desempenhou um papel crucial. As minas de manganês, como as do Lucas e do Portão, eram responsáveis pela produção de um mineral de excelente qualidade, que foi exportado para os Estados Unidos no século XIX. Esse mineral foi um dos primeiros a ser utilizado na siderurgia, movimentando a economia local e gerando empregos e serviços nas comunidades ao redor. O distrito de Ilhéus era grande. E até hoje ainda é grande, mas ele era muito maior. E a população vinha tudo para Ilhéus, porque o único lugar que eles vinham numa festa, ou a passeio, ou para fazer alguma compra era no Ilhéus. Então, a população de Ilhéus também era muito grande, no distrito. Vinha gente, o pessoal vizinho, tinha muita colônia vizinha de Ilhéus, que era Fazenda Sojico, Fazenda Cisino, José Araújo, tinha pessoal da Estrada Nova,
Vestuário Brejal, Macuco, Santa Rita, até de Sempiche. Teve época que pertencia aqui, vinha tudo para aqui. E o povo juntava tudo no Ilhéus, a população era grande. A festa que juntava mais gente aqui é a festa do padroeiro do lugar, que é a Nossa Senhora da Purificação, que era padroeiro do Ilhéus, até hoje é padroeiro daqui. Então, dia de festa aqui era 2, 3 mil pessoas no mínimo. E depois dessa festa tinha a festa do Rosário, que juntava mais gente ainda. Tinha uma congada, a congada durava aqui 3 dias de festa. Era 3, 4 mil pessoas, dia e noite, sem parar. O pessoal vinha tudo para ali, vinha de toda a província que pertencia a Ilhéus, vinha para aqui. Os tropeiros aqui era Euclide Frade, Luiz Cota de Oliveira, o Antônio Basto, que era o Nico Basto, todo esse tinha um lote de burro. E o que colhia aqui de milho, feijão, arroz, café, era exportado para Dom Silvério, na cacunda de burro. Era 3 dias para ir, 3 dias para voltar. E esse mantimento ia para Dom Silvério, e Dom Silvério apanhava o trem de ferro, que é a Maria Fumaça, e levava para Ponte Nova, e de Ponte Nova exportava para o Rio. Era muita dificuldade. Podia estar chovendo, que tinha que ir mesmo, que era dia marcado. Vivia da pecuária e da cultura, agricultura. Milho, feijão, arroz, café, e alguns mexiam pecuária de gado, mas é pouco. Leite, tirava para despesa algum, mas é muito pouco. Ninguém tinha negócio de vender leite, não. Bem mais tarde, resolveu desnatar, e desnatava o leite, e o creme ia para Dom Silvério. Toda semana vinha o caminhão de Dom Silvério, pegava o creme aqui e levava para Dom Silvério. Mas poucas pessoas tiravam leite. A população vivia mais da cultura de milho, feijão e arroz. Comércio era bastante comércio. Tinha a venda de Antônio Basto, Nico Basto, Soquiquito, tinha Zeca Frade, Benedito Frade, Walter Cota, Raimundo Elias, José do Carmo. Todo esse tinha comércio, cada um tinha. Tinha José Luizinho, teve comércio aqui também, e loja de tecido. Tinha do Zeca Frade, Soquiquito, Walter Cota, tinha a loja José Pica-Pau, 4 lojas de tecido. Hoje nenhuma mais. Comércio de mercearia não tem. Antigamente falava venda, uma vendinha pequena, mas todo mundo tinha seu comércio, tinha diversos comércios. Hoje acabou, ninguém tem mais, fechado. A estrada é só estrada pedestre. A estrada que pegou até a estrada de rodagem aqui foi em 42, foi em 47. 47, 48, teve estrada, abriu estrada de Santa Rita e Ilhéus. E foi braçal ainda, foi com máquina não. Foi abraço. Tinha assim, ligava a usina de manhã e à noite, de noite e de manhã eu ligava. Então nós não tinha geladeira, não tinha nada de eletrodoméstico, não é? Era apenas energia, ferro de brasa e tudo.
mas a gente comia carne, sabe? Daquelas panelas de pedra grandona, cheia de carne. Muito gostoso, muito bom. Com aquela gordura de porco por cima, assim, e não tinha com o bife fresco todo dia. Só quando matava o boi, matava o porco, né? E aí veio a construção da usina, aqui que fala de energia. Vou falar da usina, que eu acho interessante. A usina aqui, a Nupungá, foi na época do prefeito Walter Cota. Ele foi um prefeito que prometeu que eleito fosse e cumpriu. Ainda tem gente que cumpre, até hoje, né? Mas ele cumpriu. Aí veio para cá as tubulações todas que levam a água da represa até a usina mesmo, do dínamo, né? A turbinas do dínamo ficava no meio da rua, aqui. E a gente era criança e começava a brincar e passando dentro dos canos. Brincando com a turma de menino, um atrás do outro, né? Passando dentro dos canos. Eu tinha curiosidade como que esses canos vão ficar lá, como que isso vai ser e como é que vai formar essa energia. Aí perguntava um, perguntava outro, ninguém sabia. Eu procurei o seu Vitório, que era um engenheiro que veio de São Paulo para cá, para fazer essa. Para perguntar para ele se ele sabia como que ia funcionar. Aí ele foi, juntou aquela meninada toda, nós sentamos no salão da pensão de quem ficava, e nós sentamos, ele com um quadro, ele pegou um giz e foi dar a aula para nós sobre como funcionava, que a água chegava com aqueles canos, ia chegar até a turbina com tal velocidade e que gerar o atrito e gerar energia. Isso para mim foi fantástico, né? Eu descobri como formava a energia na parte hidráulica. E aí eu estudava nessa época de primeira a quarta série, que é o primeiro a quarto ano hoje, que aqui só tinha até o quarto ano. A gente continuar estudos, nós fomos para o prato para continuar estudos. Então aí eu cheguei na escola outro dia, era o centro de questão. Falei, vem cá. Aí eu virei o seu Vitório lá. Vou contar para vocês como que vai formar a energia. Como que forma, o que esses canos estão fazendo ali. E aí contei para eles esses casos todos lá. E aqui para mim foi fantástico a construção da usina no período e nós passamos a ter em casa geladeira, televisão, ferro elétrico, ter tudo em casa, né, que nós temos até hoje. Televisão preta e branca, na verdade, bem chuviscada, né? Que o repetidor, tinha um repetidor que ligava até as 9 horas, 10 horas por aí da noite e desligava. Mas era essa a casa da energia. Mas fazia. Olha, aqui a atividade aqui era totalmente agrícola. Era a maioria das pessoas, maioria não, todos. Era, como dizer assim, agricultura familiar. Aqui tudo, todo mundo colhia um pouco de arroz, um pouco de feijão, um pouco de milho, criava galinha, criava porco, tinha um boizinho, né? Era mais ou menos assim, o excedente era vendido, que vai a família, quase todo tem pedaço. Hoje não colhe mais nada. Hoje, se nós não tivermos o agronegócio para nos sustentar, aqui não colhe mais nada. Só mexe com criação de gado. Mas a mão de obra aqui era farta, tinha muita gente mesmo. E eu lembro tantas pessoas que meu pai mexeu com o comércio, ele comprava milho, feijão de quase todo mundo aqui da região, e eu vi um outro prata que comprava na mão dele e mandava para Belo Horizonte. E ele comprava todo o excedente da região, quase todo. Então, as colheitas eram assim, todo mundo tinha o que comer, com fartura. Mas era uma vida bem simples, né? O meio todo não tinha essa BR-262, e para ir daqui a São Domingos do Prata era totalmente pela estrada de chão, usava o caminhão de leite, tinha um ônibus. Nós tínhamos pouco recurso, muito menos do que tem hoje. Hoje nós temos tudo aqui e quase não tem ninguém. E no passado tinha nada e tinha muita gente. Houve um êxito rural, né? E eu até uma curiosidade, vou contar para você, que eu aprendi na escola, o maior e o menor, aquele símbolo matemático, maior e menor, com essa saída. Estava uma corrida de gente daqui para São Paulo. E surgiu aquela lei de que a pessoa toma posse da terra, como é que fala? Uso do campeão. E aí todo mundo pequeno sitiante, meu pai não era um grande fazendeiro, mas era um pequeno sitiante. Tinha gente morando no terreno. Então, todo mundo queria ver ficar livre daquelas pessoas como que tomar terra, né? Então, começou até a pagar carro dividindo com os fazendeiros aí, para São Paulo, para levar as mudanças. Então, eu fiz uma associação assim, olha. O menor, aquele que não tinha terra, o menor vai. O maior fica, que tem terra. Aí eu aprendi o maior e menor. Fazia uma associação
de quem ficava e que tinha mais um pouco de terra, e queria que não tinha menos nada. Você entendeu? Então essa foi essa corrida, então era essa a economia. Mas tinha muita fartura do que comer, né? Mas as roupas era mais inferior de todo mundo, né? Estudar fora, eram poucos que saíam. Aqui tinha 4 famílias quase que botou os filhos para estudar em São Prata. Não tinha recurso para isso. Mas hoje em dia a escola chegou para todos. E nós não temos nem aluno. A nossa escola aqui, né, a Major Oliveira, fechou por falta de aluno. E os poucos que tem, a prefeitura banca uma saída de carro daqui, né, pela prefeitura do estado, aliás, do governo federal, né, para levar os meninos até a Vagelinda ou São Domingos. Da época da lamparina. Assim, na minha casa, eu não tinha lamparina, tinha lampião, né? Mas eu lembro no comércio do meu pai, a gente vendia muita querosene. Lá em casa não foi querosene, não, porque a minha mãe não aceitava que isso começava a casa, sabe? Então nós tínhamos lampião. Mas o lampião, mas isso era pouco, o lampião, porque nós tínhamos energia durante o dia, durante a noite. Mas de qualquer maneira poderia faltar a qualquer momento e os lampiões eram acendidos à noite. Entendeu? Mas nós vendia muito, vendia muito querosene. O primeiro chuveiro da minha casa, que eu usei desde criança, ele era um chuveiro, funcionava a serpentina. O fogão a lenha tinha uma serpentina que gerava água. Então não era chuveiro elétrico, mas tinha água com abundância e um cilindro, né? Guardava água e tinha água com abundância. E mais assim, não podia tomar banho muito cedo, não, senão tomar banho na água fria. Tinha que botar fogo no fogão, deixar a água esquentar para você tomar banho. Entendeu? Mas aí esqueci também, você tinha banho o ano todo. O dia todo você tinha água quente para tomar banho. Quando veio a luz elétrica, que nós passamos a ter chuveiro elétrico também. Mas não dispensava o outro, não. Ficavam os dois funcionando. Agora, ultimamente, aqui nós não temos nenhum mais uma serpentina, não. Só tem elétrico. Aqui, na época de eu lembrar de tropa, eu só lembro do Chico de Alice. É uma figura muito interessante. Juntava a meninada toda noite para contar casos de assombração. E a gente era criança, acreditava na mula sem cabeça, que uma determinada pessoa que virava lobisomem, ele apontava a pessoa, fulano vira lobisomem. E a gente era criança, acreditava naquilo, morria de medo do lobisomem e da mula sem cabeça. Chegava lá em casa falando com meu pai e fazia, para que bobeira, isso não existe. Se eu não dei para você um livro de mais belas histórias, assim, você não viu parte folclore? Isso é folclore. Isso não existe, não. Isso é bobeira do Chico. Mas o Chico fazia os transportes, sabe? Ele era muito interessante. Fazia os transportes por um lado, era lenha, era um sal, era alguma coisa que já tinha carro nessa época fazendo. Vinha de Dom Silvério abastecendo aqui os armazéns do Silvério. Inclusive, meu pai já tinha um carro, nós também já ia ter Dom Silvério e trazia compras para cá. A gente não comprava no prato, comprava em Dom Silvério, que lá tinha os atacadistas. Então, aí e o Chico fazia esses transportes. E o Chico era contador de causa, aquele meio todo. Cadê o Chico? Tem o Chico de Alice, a casa ele recebia todo mundo. Fazia a tal de polenta, para quem lembra, mas com cada panela. Que se nós não morremos com alguma bactéria, é porque nós somos fortes, somos do Ilhéus, do Prata, muito fortes. E nós comíamos na casa de Chico de Alice a tal de polenta dele. Sabe que a galinha chocava no cozinho? E a galinha chocava. Na casa dele, a galinha chocava na cozinha dele, perto do fogão, para começar isso. E ele falava assim, não precisa preocupar com a panela, eu lavei por dentro. E nós chegávamos com a garotada lá e todo mundo comia. E aí Chico contava as histórias dele. Fantásticas histórias de Chico. Então, meu marido gostou muito de pescar. Quando ele vinha aqui quer pescar, o Benedito Frade tem que falar com ele assim, pode pescar, mas por favor, não pega o peixe de Chico. O que é isso? Ele que não sabia, não, ele era do Prata, não mora aqui. O que é peixe de Chico? Porque Chico falava que aqui esse Ribeirão de Léus, Ribeirão Santa Rita, que passa aqui em Léus, tinha um peixe tão grande, que eu acho que ele era maior que o Ribeirão, sabe? Mas é os causos do Chico, né? Então, era tudo muito interessante. E cada um tinha um caso para contar e para lembrar das pessoas. E a tropa dele não era grande, de 6 a 8 animais, só, na região. Mas desde o Léus mesmo, a casa mais antiga que tem aqui é a casa Paulada. Ali hoje tem uma outra casa no lugar. Chimarra hoje é construída em outro local,
tipo metalão e tal, sem ter nada assim. Mas era redondo, tampado de sapé, sem estaca no meio. Foi um encaixe muito perfeito. Não tinha estaca no meio, era grande. Ela não tinha tipo lá em cima, tinha uma bacia, uma coisa assim, encaixava as madeiras. Não tinha uma estaca no meio. Era tal de chimarra. Então aqui, e o Adão usava som mecânico, toca-disco naquela época. Mas existia aqui perto, aqui, de Ilhéus, no meio, é, uma. Tem um até hoje, o Higino de Castro. Higino, ele toca até hoje, cordeon, muito bem, e era acompanhado com alguns primos do meu pai, parente dele também. E meu pai sempre falava que era orquestra de Teobaldo. Teobaldo era o primo dele, o primo dois de Teobaldo. E todo aniversário do meu pai, sim, até enquanto ele viveu, que nós comemorávamos, aqui dentro de casa mesmo, era festa grande, nada, é só de nós, mas ele vinha tocar Higino e os primos do meu pai. Um com violão, ia todas as músicas e todo mundo que eu podia cantar. Eles cantavam, Higino nunca cantava, não. Outros cantavam, mas todo mundo cantava. Minha mãe cantava, a irmã dela e tal, todo mundo cantava. Ah, lembro do cinema. O Selmo Rosa. Eu conheci cinema muito nova, muito criança ainda. Enquanto a gente chega na cidade, as pessoas não conhecem cinema. E o Selmo passava aqui o tempo todo, era Mazzaropi e Tarzan. Gente, por que ele passava esses filmes assim? Que não tinha censura. E aí as crianças, todos podiam ir, pré-adolescentes, crianças, nós todos podiam ir. Se pusesse um filme, uma coisa, não íamos, aí não ia dar renda. Aí todo mundo ia. Então eu falo que eu conheci todos os filmes de Mazzaropi. E conheci tudo de Tarzan. E eu falo que Mazzaropi é o Oscarito brasileiro. Eu sou encantada com o Mazzaropi, sabe? E depois que eu fui entender a história, e depois também eu fui entender a história do Tarzan, né? O Tarzan é um homem branco que domina tudo, né? As ideias americanas que passavam para nós na época. A superioridade do branco. Depois eu fui fazer essa crítica, depois não estava na faculdade. Mas aqui na época eu cantava com o Tarzan, né? E era a superioridade branca. E você lembra do repetidor, do rádio, quando chegou a televisão? Olha, você sabe que o rádio é muito interessante. Tinha a casa da Dona Fé, que era perto da igreja. E o vídeo, eu que trabalhava na usina aqui. Aí, nós todos tínhamos rádio, em Ilhéus, né? Todo mundo tinha rádio. Principalmente da igreja para baixo, todo mundo tinha rádio. E aí ele falou assim, eu vou colocar uma emissora de rádio aqui. E nós achamos muito interessante. Ele conseguiu fazer uma transmissão de rádio que a gente ia lá na casa da Dona Fé e a gente pegava em ondas curtas aqui, parece, aqui dentro de Ilhéus, a rádio que o Ouvinte montou. Aí nós pusemos o nome da rádio, a Rádio Gambá. Ele não gostava de jeito nenhum. E falasse Rádio Gambá, não. Ele queria falar Rádio Comunidade de Ilhéus do Prata. E nós, aquela garotada, né, ia falar, isso aqui diretamente da Rádio Gambá, ele ficava muito possesso. O vídeo não gostava. Nossa, porque segundo eles, essa senhora que ele instalou na casa dela comia gambá. E nós achávamos muito interessante comer gambá, né? Então, era o rádio. Agora, todo mundo tinha rádio. Todo mundo ouvia rádio e tal, rádio era comum. E tem uma coisa mais curiosa, assim, que saíam os jovens daqui e ia para Moevade trabalhar. E na época que usava aquele toca-fita, que tinha aquele teclado, assim, tipo piano, você conheceu isso? Tipo um piano. Aí eles iam para lá, compravam um toca-fita, que ele vinha porque ele passeava. Você sentia, assim, o rei da cocada, né? Que o som por todo lado, igual tem toca-fita, né? Mas o rádio aqui todo mundo. Com suas raízes profundas na história, sua riqueza cultural e um ambiente natural deslumbrante, Ilhéus do Prata continua a ser um tesouro escondido nas montanhas de Minas, aguardando para ser descoberta por todos que buscam tranquilidade, história e um pedaço do Brasil mais autêntico.